vocês estão? Eu sou a Natália, se tu for novo por aqui, sejam bem-vindos. E eu queria começar esse vídeo mostrando um livrinho que chegou aqui, que é o Fantasmas de Canterville, que é do Oscar Wilde. Eu já li esse livro quando eu tava na escola, eu li numa outra edição, porque essa aqui é nova, né? Eu comprei na pré-venda. Eu achei muito bonitinha a Dantofágica. Eu não tinha nenhum livro da Dantofágica, e esse aqui foi R$13 e eu não pude deixar passar porque eu gosto muito do Oscar Wilde. O Retrato de Dorian Gray é um dos meus livros favoritos. E eu queria começar esse vídeo também falando das últimas leituras que eu finalizei, mas eu vou começar só com uma, que é pra fechar, né? Vocês sabem que no vídeo passado eu falei muito da Oresteia, então é só pra atualizar vocês que eu terminei, né? Eu li as Eumênides, que é a última parte. Eu vou falar mais sobre depois, porque agora eu tô lendo alguns artigos a respeito dessa trilogia. Tô lendo pra disciplina de Literatura Grega 4, que eu tô fazendo na universidade agora. Pra quem não sabe, caso seja novo por aqui, eu sou formada na licenciatura em História, mas eu pedi permanência e agora eu curso bacharelado. Eu tô fazendo uma disciplina, que é a Literatura Grega 4, que foca em tragédias e comédias, mas principalmente tragédia, teatro grego, basicamente. E eu trabalho, né, tenho um full-time job, assim, trabalho home office e faço alguns idiomas. Inclusive, eu finalizei recentemente o curso de russo, que foram 40 horas de aula, eu vou botar o certificado aqui e a tradução também, mais ou menos, do que tá dizendo ali. Foi muito legal, eu mencionei mais sobre isso nos últimos vlogs, né, nos últimos 2, se eu não me engano, mas foi basicamente uma oportunidade que veio do nada, por e-mail para os alunos da URGS, e eu acho que de outras universidades também. Não sei dizer para vocês se vai ter de novo em algum momento, o que foi isso, eu não sei, mas foi da Universidade Estatal de Moscou, e foi muito legal. Só que demandava bastante tempo, né, então várias coisas eu deixei pausadas, né, em off. Isso tem a ver com o que eu sempre falo aqui, quando me perguntam, como é que eu leio tanto, como é que eu priorizo as minhas leituras. Eu só priorizo o que precisa ser feito, tipo o básico, né, que é o meu sono. Inclusive essa noite eu dormi super pouco, depois eu vou falar sobre isso. Tento, na medida do possível, comer bem, né, me alimentar bem, mexer meu corpo, né, fazer exercício físico. E aí, as minhas prioridades são, eu tenho que entregar as coisas do trabalho, né, minha prioridade é o trabalho, a faculdade, a minha bolsa de iniciação científica, que agora eu tô pesquisando o mito de Orfeu, e eu quero pesquisar recepção, mas eu preciso ler um pouquinho mais sobre isso. É na área da letras, a minha bolsa, apesar de eu estar na história. E eu ia comentar, nessa noite eu dormi super pouco, mas eu tô muito feliz que eu consegui acordar às 5 igual pra ir treinar. Eu acho que eu consegui completar aquele ciclo, como é que é o nome, circadiano? Porque eu fui dormir perto da 1 da manhã, porque eu acho que eu desregulei meu sono no final de semana, que eu dormi com meu namorado, a gente sempre dorme mais tarde, a gente vê o filme, vou colocar depois os clipes, mas a gente reassistiu o Scooby-Doo enquanto fazia pizzas, foi muito bom. No outro dia a gente fez hambúrguer de lentilha, porque a gente é vegetarianos, e meu namorado cozinha muito, né, eu sempre falo que o Vander é muito chefe, eu amo. Mas essa noite, então, eu acabei dormindo pouco, mas eu tô tranquila e também eu sou muito feliz por trabalhar home office, né, porque no meu intervalo de almoço hoje eu consegui almoçar em, tipo, 15 minutos e o resto do tempo eu fiquei deitadinha na minha cama. Eu não cheguei a dormir, mas eu dei uma cochilada, sabe? Isso é maravilhoso. Eu amo de paixão home office, eu sempre falo isso, eu sempre defendo. Eu sou muito feliz com home office, eu gosto muito mesmo. E então, andei terminando a Oresteia, né, que eu tava comentando com vocês, mas eu quero falar melhor quando eu já tiver lido mais os artigos. Eu tô fazendo fichamento, que também vai aparecer ao longo desse vídeo. Fichamento, basicamente, é ler o texto e ir anotando as partes que eu acho mais importantes. Eu copio e colo, eu abro, assim, numa aba o PDF com o texto, e na outra aba o meu Word, ou o Google Docs, que é onde eu escrevo meu fichamento. E aí, pra fazer o trabalho final, eu vou reler meus fichamentos e vou juntar as ideias, né, dos artigos que eu li com as peças. Então, só queria dizer que eu amei a Oresteia, tipo, no total eu gostei muito desse conjunto aqui. E depois eu falo pra vocês de um livro que eu andei finalizando.
aqui o Terry Eagleton citando Dostoiévski, especificamente os irmãos Karamazov, que o Ivan Karamazov diz que o diabo, para justificar a própria existência, diz que o papel dele, né, do diabo, é agir como uma espécie de atrito ou negatividade na criação divina, um elemento rabugento que a impede de se desfazer de puro tédio. O diabo observa que ele é o X numa equação indeterminada, a negatividade necessária no universo sem a qual a harmonia pura e a ordem absoluta irromperiam e poriam fim a tudo. Tem várias partes interessantes agora mais pro final. Cheguei agora no último capítulo e trazendo mais algumas partes aqui que eu gostei. Ele tá falando do Tomás de Aquino, que ele não considera o mal como algo que existe, mas como uma espécie de deficiência do ser. O mal para ele é falta, negação, imperfeição, privação. É uma espécie de mau funcionamento, uma falha no núcleo do ser. A dor física, por exemplo, é um mal porque é uma confusão no modo como o corpo funciona. É uma incapacidade de ter vida em abundância. Então, depois ele conclui que o mal é um assunto ético, não uma questão relacionada a determinadas criaturas perniciosas que infectam o nosso corpo. Enfim, chegando ao final aqui dessa leitura, e esse aqui é o terceiro e último capítulo. Eu estou na página 116, eu acho, e o livro vai até 138. Vocês sabem que eu andei comentando bastante dessa leitura, né, que é sobre o mal. Eu marquei bastante coisa, falei bastante no vlog passado, aquele vlog gigantesco de 1 hora. Acho que eu tinha lido vários trechos, né, mas eu gostei muito, muito dessa leitura. Fiquei impressionada, assim, que é um livro muito curto, mas ele é muito rico em conteúdo. Eu gostei muito desse autor, que é o Terry Eagleton, inclusive eu já encomendei um outro livro dele, que é sobre literatura. E o último capítulo aqui se chamava Os Consolos de Jó, e era mais curtinho, assim, mas ele continuou abordando, assim, esse tema, essa temática do mal, também na literatura principalmente, mas fazendo sempre amarrações e relações com outros conceitos tipo, do Freud até. A pulsão de morte foi uma coisa bem constante aqui, como eu falei pra vocês, o nazismo, a banalidade do mal, aquele livro da Hannah Arendt, né, Eichmann, não sei como é que fala o nome dele, em Jerusalém. E eu acho que eu já falei bastante, né, sobre esse livro, então eu não queria incomodar vocês mais com ele, mas vocês sabem que eu indico muito, eu achei muito legal. Quem gosta de literatura, quem se interessa por análises, tipo assim, ao mesmo tempo históricas, filosóficas, mas principalmente literárias, tá? Porque muito dessa construção da ideia de mal que ele traz aqui é na literatura mesmo. E o outro livro que eu ia comentar aqui, de novo, é Antígona, que eu não terminei, mas eu li toda aquela introdução que eu falei pra vocês que eu tava bem no inicinho. Então isso aqui tudo foi a introdução, que eu achei excelente, assim, tinha muitas noções gerais sobre o contexto, como eu comentei com vocês ali do início da tragédia, do teatro grego, que é o que eu tô estudando na disciplina, então se conversou muito com isso. E eu descobri que a autora dessa introdução e das notas, a Catherine, que eu não sei como é que fala o nome dela, né, eu falei pra vocês, a Catherine Rosemeyer Rosenfield, ela é professora da URGS, e eu não sabia disso, ela é professora da filosofia, pelo visto. E eu dei uma olhada no Lattes dela, ela tem muita coisa, assim, ela pesquisa bastante coisa, ela é bem... tipo, ela tem grupos de estudos e foco de pesquisa na área da filosofia, mas claramente ela sabe muito, inclusive todas essas notas aqui do final,
deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô lendo a peça, que eu já comecei, né? Acho que eu tô no primeiro episódio. Tô no primeiro estágio da peça. Então, tipo, aqui no meio tá a peça que eu tô lendo. Aí isso aqui que eu tô segurando é o que falta pra terminar a peça, Antígona mesmo. Estou relendo, porque eu já tinha lido. E aqui no final, tudo isso são notas, é que eu já marquei algumas coisas, onde ela traz comentários. Por exemplo, ela fala do prólogo, por que seria esquisito o encontro dessas duas irmãs no âmbito fora da esfera doméstica, o que evidencia a questão das lideranças políticas, as relações ali entre os personagens. Ela até traz algumas coisas de tradução que eu achei muito legal. Por exemplo, ela esclarece que uma das formas aqui que, acho que foi o Coro que estava se referindo ao Creonte, era como rei, né, na tradução, e ela botou o que estaria no original do grego, né, que seria aquele significado de tirano, que eu também mencionei no vídeo passado pra vocês. E tem muita coisa interessante aqui. Eu poderia ler muita coisa, mas tem uma análise muito profunda dos discursos, né, do Sófocles na Antígona, e tem várias duplicidades também, tipo, duplo sentido, construções que são muito interessantes, que quando tu tá só lendo a peça, pode passar despercebido muito fácil. E por isso que eu acho tão importante ter edições com uma fortuna crítica assim, né, com ensaios, com notas, porque é uma leitura diferente quando tu tem acesso ao que as pessoas que estudam isso sabem, né? Porque a gente não sabe, tipo, eu posso ser historiadora, mas eu não sou especialista na área, então quanto mais eu leio, mais eu gosto de ter esse tipo de aporte, assim, pra ter outras noções que eu não teria só pela minha leitura, né? E teria que ler muita coisa, pesquisar muito, ler vários artigos, e aí tem tudo aqui no mesmo livro, sabe? Então eu acho isso incrível. Essa filmagem de eu escrevendo foi num domingo à noite, que eu não tava conseguindo pegar no sono. Eu deitei, eu li antes de dormir e eu tinha mexido no celular, né? Eu tenho muita essa dificuldade de largar o celular, tipo, uma hora antes de dormir, geralmente eu não consigo. Só que por isso, às vezes, eu fico muito pilhada, né? Por mais que meu óculos tenha filtro de luz azul, eu acho que tem, enfim, tem as questões de endorfina, né? Dopamina que o celular nos dá e a gente fica mais agitado, né? Mais acordado. E aí, o único jeito que me fez me acalmar e conseguir pegar no sono depois foi sentar e escrever, tipo, tirar as coisas da cabeça, sabe? Não escrevi nada complexo, eu só escrevi como é que tá a situação da minha vida, o que eu tava fazendo, enfim. E me ajudou muito, então fica aí a dica, caso vocês também tenham esses momentos de precisar tirar um pouco as coisas da cabeça, sabe? E no outro dia eu consegui acordar às 5, né? Treinei. E foi um dia super bom. Então foi muito bom ter feito isso. Um livro que chegou aqui, que eu não tinha mostrado pra vocês, é esse daqui, que é Eu Quero a Árvore que Existe, da Larinha. Eu comprei. Eu gosto muito dos conteúdos que ela posta nas redes sociais. O arroba dela é soilarinha. E eu descobri ela por causa de um vídeo que ela fez falando da saudade, da melancolia de morar fora e sentir saudade. Enfim, é lindo, lindo, lindo o jeito que ela se expressa. Ela é formada em letras aqui no Brasil, só que ela foi morar na França. E ela tá morando lá ainda, atualmente, na França. E ela conseguiu publicar esse livro, a versão física, em português. Obviamente, ela lançou e escreveu em português, mas a gente não tinha essa versão bonitinha que agora tem. Eu tinha comprado a versão digital e agora eu tenho a versão física, mas eu ainda não consegui ler. Mas eu acho assim, ó, ela tem um jeito de ver o mundo que eu acho muito bonitinho. Essa aqui é ela. E eu acho que ela tem muito talento com as palavras e por isso eu quis comprar esse livro aqui. Eu gosto de todos os vídeos que ela publica. Isso aqui são 6 ensaios, que ela chamou de 6 reflexões para o mundo real. E eu acho ela muito lúcida, assim, é uma pessoa com quem eu concordo, assim, em questão de visão de mundo. Então, eu tô bem animada pra ler esse livro, claro que acho que não vou pegar tão cedo, eu tô com muitas prioridades, né, de leitura. E eu, inclusive, organizei de novo. Vocês lembram que eu tinha mostrado no finalzinho do vídeo passado
a forma que eu pensei em me organizar, que eu fiz um rascunho super rápido num papel, enxergando o meu ano agora, né? Tipo, outubro, novembro e dezembro, até o final do ano. E botando alguns prazos de entregas, tipo, o ensaio final que eu tenho que entregar pra literatura grega 4 e outras leituras que eu tava em andamento. E aí eu passei a limpo em coisinhas assim pra eu ir indo semana a semana e eu saber o que eu tenho que fazer pra manter as coisas em dia, né? Por exemplo, nesta semana que a gente tá agora, que é do dia 21 ao dia 27 de outubro, eu quero terminar de ler o segundo artigo sobre a Oresteia, porque eu já terminei o primeiro na semana passada. Eu terminei de ler as 3 peças daqui, né? E eu também quero ler a Antígona. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo essa semana. Eu tenho um encontro do grupo de estudos no sábado sobre a Antígona, só que tem tanta nota aqui que, tipo assim, eu vou ter que dar uma focada real, assim, essa semana pra terminar, porque eu tô lendo ao mesmo tempo as notas, e aí, querendo ou não, isso deixa a leitura um pouquinho mais lenta, né, porque eu não tô só correndo pela peça em si, né, eu tô lendo todas as notas explicativas, e tem muita coisa aqui, tem pelo menos umas 100 páginas, e, enfim, mas é a meta, então tá aqui, né. E aí eu anotei pra eu comentar aqui com vocês, né, no vlog, falar sobre o Mênides, que eu falei, que eu terminei sobre o Mal, também falei, e mostrar o Fantasma de Canterville, que eu também já mostrei pra vocês. Então, essas são as metas da semana em relação à disciplina, né? E eu sei que a minha meta, que tá aqui pra semana que vem, da bolsa, é terminar o livro gigantesco aquele. Eu não sei se eu vou conseguir terminar na semana que vem, mas é a meta, porque se eu conseguir terminar, eu tô no lucro, né? Então eu prefiro adiantar tudo, porque caso eu atrase não tem tanto problema, né? Aí pra semana que vem a peça que a gente tem que ler é As Troianas. Aí na semana de 4 a 9 ou 10 de novembro eu tenho que começar o texto que é a bibliografia obrigatória da disciplina para escrever meu ensaio também. E eu quero ler Écuba, que vai ser a próxima peça. Aí do dia 10 ao dia 17 eu quero focar no texto da Swift, né, pra ter esse aporte aí pra escrever o ensaio, e ler Andrômaca, que vai ser a peça. E aí, pra semana de 18 a 24 de novembro, idealmente eu quero terminar esse texto da Laura Swift, começar a escrever o meu ensaio e ler As Bacantes, que vai ser a leitura lá daquela semana que a gente vai estar. E eu fui até aqui, que é um mês, né, de planejamento, isso daqui semana a semana, pra eu olhar as coisas aos poucos. Porque, como eu falei pra você, se tu vê a coisa inteira, às vezes pode assustar que é muita coisa. Mas se tu vê só uma coisa, tipo, eu tenho 2 objetivos essa semana. Então fica mais tranquilo, sabe? E no final de semana eu foquei bastante na leitura pra bolsa, então eu fico mais tranquila que eu tô, né, mantendo essa pesquisa em andamento, assim, de semana a semana ela tá evoluindo de certa forma. E eu também anoto outras coisas que eu leio sobre mito, ou imagens, né, enfim. E essas aqui que são da faculdade é pra eu ter sempre em mente o que eu preciso fazer, porque quando tu tem a coisa escrita na tua frente, assim, todos os dias, fica muito mais fácil mesmo. E a outra coisa que eu ia comentar, eu nem acredito, mas eu terminei a primeira Today's List da Design de Lua, tipo, eu cheguei literalmente na última página. Ela não vende mais, eu falei pra vocês, essa lojinha não existe mais, tá? Mas vocês podem se inspirar e fazer igual eu fiz, tipo, tu pode fazer no papel qualquer coisa, né? Isso aqui tudo eu usei de 2020 a 2024, desde que eu recebi, ó, vamos ver, o primeiro dia que, esse aqui é de 2021, na verdade, em maio de 2021. Eu tava no estágio, eu tinha francês, eu li um texto pra disciplina de Brasil, eu tinha um trabalho pra uma disciplina que era seminário de alguma coisa, e gente, sério, dá pra ver, eu fazia tudo mais organizadinho, minha letra era melhor. Ai, gente, muito fofo. Eu tinha várias coisas pra fazer, transcrição da bolsa e tal. Enfim, então aqui eu tenho as minhas listas de muitos dias de 2021 até agora. E a outra que eu tenho da Design de Lua, que eu também recebi, que foi uma coleção especial de Dia dos Namorados, que ela também não vende mais, tá? Não tem pra vender isso aqui, dá pra replicar em casa, como eu falei. O mesmo esquema, só que eu acho que ficou mais bonitinho ainda, que é pra tu ter a visão do teu dia, né? E eu já tinha usado algumas vezes, porque eu achei muito fofo, né? Eu não ia não usar só porque eu tinha o outro, né? Então, deixa eu mostrar aqui um dia pra vocês. Esse aqui, tomografia, pelo visto eu não fiz nesse dia.
mas eu tinha que enviar uns e-mails, ler um projeto pro estágio, fazer o tema de italiano e atividades da monitoria. E pintar as unhas, enviar um relatório, treinar. De manhã eu tava no estágio, né, no APERS. De manhã eu tava no estágio aqui no APERS. Foi 2023 isso. Listas de coisa pra fazer em casa também. Enfim, então a partir de amanhã eu vou estar usando esse daqui pra organizar os meus dias, que é o que eu gosto de ter sempre assim na minha bancada pra enxergar, né, o que tá acontecendo. Na real, vou tirar daqui. E é assim que eu tô fazendo pra me organizar, lembrando que eu sempre uso o meu calendário também, que fica aqui na minha frente. Esse daqui, onde eu consigo ter a visão, assim, tipo, eventos. Esse final de semana eu tenho muitas coisas pra fazer, então fica ali pra eu já saber que eu não tenho disponível, né, o dia pra estudar, pra ler, porque eu já vou sair e fazer um monte de coisa. Hoje é quarta, eu treinei. Eu sempre coloco partes, né, do meu treino lá no Instagram também. Aí tem destaque treino 1 e treino 2, que estão lotados já. Mas eu gosto de compartilhar os treinos também, porque é uma parte muito importante, eu acho, da minha rotina. E eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, porque se vocês tiverem a possibilidade, eu recomendo muito, mas muito, muito, muito fazer algum tipo de exercício físico. Todo mundo sabe que faz bem, que é bom pra cabeça também. Eu sou uma pessoa que se eu fico sem treinar, eu sinto o efeito no meu psicológico, porque como eu já tô treinando constantemente, assim, desde 2018, que foi quando eu entrei no lugar que eu faço funcional agora, que eu gosto muito, e eu vou falar um pouquinho mais, mas no início eu não gostava, tá? Eu nunca gostei de fazer exercício. Então eu vou falar por que eu gosto nesse lugar que eu faço e o que me fez continuar, né? Mas essa coisa da constância, né, faz eu perceber o efeito que tem em mim e no meu psicológico, né, na minha cabeça. E eu vejo como eu me sinto melhor, mais disposta no geral. Eu durmo melhor quando eu tô treinando direito. Enfim, eu realmente sinto que faz muito bem pra minha cabeça. E eu ia contar que lá, inicialmente, eu tinha 18 anos. Eu não tinha nenhuma tatuagem, eu não tinha piercing. Eu não era nada segura, confiante, assim, comigo mesma. Eu tinha muita dificuldade de, tipo assim, fazer exercício pra mim. Eu sentia vergonha, sabe? Eu não gostava de estar lá. Eu não gostava de ir. Eu ia na obrigação, porque o que eu acho que me fez continuar indo, mesmo não gostando, né, lá no início? O fato de eu estar num lugar que tinha dia e hora marcada. Porque eu já tinha feito academia antes, eu era matriculada em uma academia, mas eu não ia. Porque quando eu tava pra eu decidir, né, o dia, a hora que eu ia, por mais que eu botasse na minha agenda, me planejasse, eu vou segunda e terça de tarde, né, porque na época eu tava no colégio ainda, no ensino médio. Eu não ia, sabe? Às vezes eu ia só depois do turno inverso, porque na terça e na quinta, no meu colégio, no ensino médio, eu ficava o dia inteiro no colégio. E aí eu ia com as minhas amigas. Inclusive o nome do nosso grupo é Falsas Fit até hoje, porque a gente tentava ser fit e ir na academia, mas a gente real não ia muito. A gente mais aproveitava, porque naquela academia tinha umas aulas, tipo tecido acrobático que a gente fazia. Tinha aula de Kangol, que é aquela bota que tu fica pulando, sabe? Então a gente até fazia algumas aulas, eu até fiz Muay Thai uma vez ou duas. Eu já fiz Krav Maga quando eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu fui uma criança que os meus pais sempre acharam muito importante fazer exercício, então quando eu era bem pequena eu fiz natação pra aprender a nadar, me salvar caso fosse necessário. Eu fiz balé, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz tênis por um bom tempo no ensino fundamental com a minha amiga. E eu nunca gostei de fazer exercício, tá? Tipo, eu não gostava de ir. Eu me divertia em alguns, mas não era algo que eu gostasse de fato, que eu sentisse necessidade, sabe? Era tipo, que droga, eu preciso ir. E eu não sentia tanto o benefício como eu sinto hoje, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
que acontece? Eu acho que eu não fazia com muita frequência, né? As outras coisas eu fazia uma vez na semana. E atualmente eu tenho feito 3 vezes na semana. É o meu ideal, né? Então, quais foram as coisas que me ajudaram? Essa coisa do horário marcado, porque se depende de mim, eu não vou. Então, assim, tendo aula marcada é um compromisso e tu tá pagando, sabe? Então, tu se sente mal de tá pagando e jogar dinheiro fora, né? Não, né? Eu me sinto mal, não consigo fazer isso. De ficar matando só porque eu tô com preguiça, né? Claro que eu não vou se eu tô doente, se eu tô me sentindo meio mal. Isso é outra coisa importante, respeitar o teu corpo. Uma coisa é sentir sono, que muita gente sente também, principalmente de manhã. Outra coisa é aquela preguiça que, tipo, se tu for, tu vai, tipo, acordar e vai perder essa preguiça, né? Eu tava vendo um médico falando sobre isso no YouTube, inclusive, sobre a questão do cortisol, né? Que a gente tem um pico de cortisol, que a gente acorda e tal. E como é positivo o exercício físico intenso, principalmente de manhã, né? E também pegar luz solar, logo que tu acorda pra ajudar o corpo a despertar, né? E eu vejo o quanto me ajuda mesmo, porque como eu já falei, eu acho que outras vezes aqui, eu sou uma pessoa que sente muito sono, muito mesmo. E pra mim é muito fácil entrar numa inércia de não me mexer. Então, se eu parei de treinar porque eu fiquei doente, dessa vez eu voltei com tudo, né? Eu fui 3 vezes seguidas, até não devia ter feito isso, né? Fui segunda, terça e quarta, que é hoje. Mas, via de regra, assim, historicamente, quando eu ficava um tempo sem ir, era muito mais difícil pra mim ter motivação pra voltar, né? Porque eu sabia que eu ia voltar com menos força, mais cansada, com mais dificuldade. E tudo é um exercício, né, pra tu voltar. Só que quanto a mais tempo eu estou treinando, mais é fácil voltar e voltar pras cargas que eu tava pegando antes, sabe? Porque, por exemplo, no meio desse ano eu fiz a cirurgia do desvio de septo, né, rinoceptoplastia, e eu fiquei acho que 1 mês, 2 meses sem poder treinar direito, né? E foi muito difícil voltar, assim, eu tava bem mais fraca, né? Obviamente não tava sem me exercitar, tava sem me mexer direito há um bom tempo, tava mais deitada, assim. Mas foi bem mais fácil voltar nesse ano do que nos anos anteriores, quando eu tive, tipo, alguma questão de saúde também, que eu precisei ficar um tempo parada, enfim. Então, o tempo, ele vai passar igual na nossa vida. Tipo, hoje eu tenho 24 anos, em algum momento eu vou ter 30, em algum momento eu vou ter 40. O tempo vai passar independentemente do que a gente faça, né? Eu prefiro que daqui a 10, 15 anos eu tenha estado treinando o máximo possível, entendeu? Então, quanto antes tu começar, mais tempo da tua vida tu vai estar cuidando da tua saúde, né? E eu sei que tem, né? Obviamente, eu sei que não é todo mundo que vai ter condição financeira e tempo de fazer um exercício, mas se tu tem um tempinho, ou pode criar um tempinho pra isso, caminhar ajuda muito na circulação também, ajuda a cabeça, porque daí quando tu tá caminhando, ou tu tá ouvindo música, ou tu tá pensando na vida, né? Ou tu pode caminhar com alguém, conversando. E, e eu acho que isso de estar fazendo exercício junto com alguém é uma coisa que ajuda muito, porque eu já gostava, né, de treinar. Acho que desde 2022 foi quando eu comecei a realmente gostar de treinar, porque antes disso, 2018, 19, 20, teve a pandemia, né? Daí eu vou contar sobre esse momento também, mas a partir de 2022, que eu já tava treinando há um bom tempo, eu já tava curtindo o processo. Eu vou falar mais sobre isso também. Mas nesse ano, agora de 2024, o meu pai e a minha irmã começaram a treinar no mesmo lugar que eu. O meu pai é uma pessoa que também não gosta de exercício físico, eu sempre fui muito que nem ele, a gente é super encurtado, tipo, eu tenho dificuldade mesmo, não consigo alcançar no meu pé, sabe, quando faz assim. Aí só se eu tô constantemente me alongando que eu consigo. E pra fazer um stiff, por exemplo, que as pessoas fazem com maior facilidade, pra mim arde de tudo a minha perna, tipo, eu tenho muita dificuldade mesmo. Só que se eu tô assim com 24 anos, vocês imaginam se eu não exercitar isso, como é que eu vou amarrar meu tênis quando eu tiver, tipo, 70 anos, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que é uma coisa que as pessoas ficam, ai, academia é só por estética e tal. Não é isso, sabe? É saúde. E é. Enfim, tem várias questões, né? Tipo, quando tu tá com o tornozelo fortalecido, por exemplo, e tu tá acostumado a treinar a pegada, né? Tipo, tu levanta peso, tu puxa ferro, enfim, faz alguma coisa. Se tu cai na velhice, tu consegue te segurar, entendeu? Tu consegue cair de mau jeito sem torcer o tornozelo. Tu tem mais controle corporal. Isso é uma coisa que eu gostei muito do treino funcional e que eu vejo que tem muita diferença entre quem faz só musculação e quem faz funcional. É a questão de core, né? Tipo, tu consegue controlar e ter uma noção, uma consciência do teu corpo como um todo. Então, também isso é uma coisa que sempre me perguntam se eu faço, qual é o tipo de treino que eu faço, se eu faço musculação, né? Eu faço funcional
e eu amo o fato de serem os músculos todos integrados. Então, eu não tenho um dia de ombro, um dia de perna, um dia de glúteo. Eu tenho 3 vezes na semana que eu vou treinar, e nessas 3 vezes eu vou ter cardio, e eu vou ter alguns grupos que eu vou estar treinando. Tem dia que é mais foco em membros posteriores, tem dia que é mais superiores, tem mais costas, enfim. Mas acaba que tudo pega um pouco de tudo, porque quando eu tô treinando perna, eu sempre tô segurando peso com a mão. E eu sempre tô controlando, né, todo o meu corpo como uma coisa só, né? Enfim, eu não treino tanto assim isoladamente. Mas em algum momento da minha vida eu quero fazer musculação específica, né, pra cada coisa. E eu acho que o jeito de manter isso é treinar coisas de equilíbrio. Então, tipo, tu consegue fazer aviãozinho, que é aquilo de ficar assim e levantar uma perna e o teu tronco cair, e tu consegue ficar equilibrado. Isso ajuda, né? Enfim, tu tá treinando estabilidade. E no funcional que eu faço, sempre teve muito foco nisso, principalmente quando eu era iniciante. Eu fazia muita coisa só com o meu peso corporal. E daí eu ia contar, na pandemia, esse lugar que eu treino fez as aulas online. A gente tinha, acho que tinha todos os dias, daí tu podia fazer quantas vezes tu quisesse, né, da semana. Uma aula no Zoom, assim, ou no... acho que era no Zoom. E a gente fazia tudo com o peso que tinha no corpo. Cadeirinha na parede, troca de base, enfim. E aí, com esse tempo que eu tenho treinado, as coisas que eu observei, assim, voltando pra questão de coisas que ajudam, né, a tu se manter motivado. O meu namorado também treina. E o fato de ele também treinar me mantém motivada, porque a gente tá sempre os dois falando sobre isso, a gente fica se motivando, a gente comemora, né, tipo, a gente conseguiu treinar hoje e tal. Sempre se pergunta, vai treinar amanhã, não vai e tal. Quando a gente pode, a gente faz alguma coisa juntos no final de semana também. A não ser que a gente precise descansar, né, enfim. Mas então, se tu puder encontrar alguém, ou baixar o Strava, que é um aplicativo que eu uso também pra registrar os treinos, que tu pode seguir os teus amigos, ver o que as pessoas estão fazendo, caminhada, bike, treino, qualquer coisa. É muito legal porque é uma motivação, né? E, enfim, e outra coisa que eu ia dizer é que às vezes tu não tá num lugar que é bom pra ti, né? Porque, por exemplo, a academia que eu fazia, os treinadores que estavam lá, eles não estavam nem aí pra gente, sabe? A gente chegava lá, eu nem sabia quem era o treinador lá na academia. Eu morria de vergonha, eu tinha que ir lá perguntar como é que usava a máquina, porque eu não sabia. Alguém fazia um treino aleatório pra mim, tipo, eu dizia mais ou menos o que eu queria, tipo, eu quero emagrecer e definir mais músculo. E eles faziam um negócio geralzão, sabe? Não era tão personalizado. Só que eu não ia ficar pagando o personal trainer, né? Nunca tive... Tipo, na época eu era adolescente, eu não tinha dinheiro pra isso. E os meus pais ficavam incentivando muito que eu fizesse um exercício, mas também não tinha essa possibilidade, né? De eu estar pagando uma academia e um personal trainer, né? Então, atualmente, eu tô nesse lugar que eu gosto muito e eu tenho uma treinadora que eu adoro. Inclusive, eu vou recomendar pra vocês, porque é a Amanda. Se vocês forem nos meus destaques de treino, ela tá sempre marcada, é a Amanda Collars. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas a gente... Eu conheci ela por causa do lugar que eu treino hoje, né? Só que ela viajou pra encontrar o namorado dela, que tá morando do outro lado do mundo, praticamente, lá em Macau. E eu continuei fazendo com ela, tipo, ela é a minha personal trainer à distância, né? E isso foi uma coisa que eu decidi fazer porque eu gostei muito, eu acho que encaixou muito a profissional, né, que tá me acompanhando e o jeito que eu gosto de treinar e o que eu curto, né, nos treinos. E a gente, tipo, tem que ser alguém que entende o que tu quer, o que tu gosta, que tu se sinta confortável de falar, não gostei disso aqui, dá pra fazer de outro jeito, sabe? Enfim, então acho que era isso que eu queria falar sobre treinos e motivação, porque realmente, sendo muito sincera com vocês, no início eu não tinha vontade nenhuma de treinar, eu morria de vergonha, não me sentia bem, mas eu posso dar algumas dicas que me fizeram, mesmo quando eu treinava sozinha e não gostava, como é que eu comecei a gostar, né? Quando a vida foi voltando ao presencial, né, depois da pandemia, lá por 2022, que eu tava indo mais constantemente. No início a gente treinava de máscara, né, em 2021, quando voltou a poder treinar presencialmente era só de máscara. E uma coisa que eu fazia, quando a gente tirou a máscara, enfim, voltou pro normal, eu sempre me maquiava pra treinar. Tipo, eu passava rímel, passava um lápis na sobrancelha, passava um corretivo e botava alguma roupa que eu me sentisse bem. Porque no início eu usava roupa velha pra treinar, tipo, uma legging velha que eu tinha em casa e um camisetão.
a diferença que fez na minha vida, quando eu comprei uma legging que, tipo, me servia bem, que eu gostava de como ficava em mim, não eram roupas caras. Eu comprei, tipo, numa promoção na Centauro, alguma coisa assim, ou em algum outlet, uma coisa da Renner, da Nike, sei lá, mas era uma calça que me vestia melhor. E uma blusinha ou um top que eu me sentia bem, mudou a minha vida. Porque daí eu tava me sentindo melhor, sabe? Eu tava me sentindo mais confiante em mim e eu não tava mais me importando como é que as pessoas estavam me vendo, porque eu tava segura em mim, entendeu? E eu acho que isso ajuda muito, assim, no início. Então, 2022, 2023, eu, tipo, treinava de manhã, porque eu trabalhava de tarde, né? Fazia estágio de tarde, eu ia pras aulas de tarde, enfim, arrumava meu horário. E eu sempre ia maquiada treinar. Passava perfuminho, enfim, me sentindo bem, entendeu? Esse ano eu já desapeguei total. Depois que eu comecei a trabalhar presencialmente, tipo, 8 horas por dia, que foi lá em 2023, em dezembro, que foi quando eu entrei no trabalho que eu tô hoje em dia, e hoje em dia tá home office, mas é o mesmo trabalho, eu não tinha mais tempo, literalmente não tinha tempo pra fazer isso, pra me maquiar, pra ir treinar. E vocês sabem que eu acordo às 5 pra treinar às 6, e já é corrido, né? Tipo, acordar, tomar café da manhã, me vestir, arrumar o cabelo, porque o cabelo sim me incomoda. Eu faço aquelas trancinhas porque é o único jeito que meu cabelo fica preso o tempo inteiro. Se eu faço um rabinho assim, ele não fica, ele fica caindo. Então, é isso. Se sentir bem, se for possível ter alguém conhecido contigo, vai te incentivar. Acompanhar as pessoas, tipo, no Strava, teus amigos, ou se tu não tem conhecidos que façam exercício, tu pode seguir pessoas, e uma pessoa que eu sigo e que eu gosto muito, e que eu comecei a seguir quando ela tinha recém começado a postar vídeo, daí que ela começou a bombar, hoje em dia ela é uma influencer bem, com muitos seguidores, que é a Letícia Fonseca. Eu realmente gosto muito de acompanhar ela me motiva a me mexer, a continuar treinando, e não tem essa pressão na estética, sabe? Ela sempre faz vídeos de tanto em tanto tempo, relembrando a importância de que, sim, tu tá treinando por ti, sabe? Pra te manter saudável, e, tipo, tem essa coisa da comparação, e, ai, tem gente com um corpão perfeito e tal, e, tipo, não é sobre isso, sabe? E a maioria das pessoas posa, e posta só o ângulo bom, e ela, às vezes, posta também os ângulos que não estão favorecendo ela, que ela não ama, mas que ela diz, tipo, cara, isso aqui é normal, entendeu? A gente não é sempre perfeito e a gente não vai sempre estar com o shape perfeito que a gente tem na cabeça, porque a vida não é isso, né? É bem difícil manter um corpo num shape, tipo, super slim. Ai, enfim, vocês entenderam, né? Então é isso. Treinem, que faz muito bem pra saúde, em todos os sentidos, saúde mental, saúde física. E é um investimento aí no teu futuro também. Inclusive, quem tem problema, tipo, de joelho, de braço, alguma coisa, treinar sempre ajuda. Se tu tiver um acompanhamento especializado, né? Não vai te lesionar se tu tem algum problema no joelho e fazer de qualquer jeito. Tem que ir atrás de ver quais são as maneiras de fortalecer esse teu músculo e sempre respeitando o teu corpo, né? Não vai forçar pra fazer alguma coisa que te machuca, né? Enfim, esse foi o papo treino.